Combate a cólera em Luanda. A campanha Porta a Porta juntou delegação da Saúde e CEPJ no Catinton. 17ª edição da Cimeira dos BRIC, reunião debate no Brasil a forma de governação global e o reforço do multilateralismo. Roma, Papa Leão XIV volta a apelar os esforços para o fim dos conflitos armados no mundo. Domingo Notícias, 6 de julho de 2025. Bem-vindos à atualidade. Olá, boa noite. O Conselho Provincial da Juventude, em parceria com a Delegação Provincial da Saúde, trabalharam neste domingo no bairro Catinton para uma campanha de sensibilização porta a porta sobre a cólera. Na jornada foram distribuídos produtos gastáveis para o combate ao surto. A Rua 12 do Catinton foi o ponto de partida da campanha de sensibilização contra a cólera realizada neste domingo pelo Conselho Provincial da Juventude, em parceria com a Delegação Provincial da Saúde de Luanda. O surto continua a ceifar vidas no país. Segundo Alberto Dalla, do Conselho Provincial da Juventude, os números de casos que se registram em Luanda ainda são preocupantes. E nós, enquanto Conselho Provincial de Juventude de Luanda, nos sentimos preocupados, não é, com este episódio. Daí que, juntamente ao Gabinete Provincial de Saúde de Luanda, estamos a desenvolver essas megas campanhas que iremos decorrer nos 16 municípios e 13 comunas existentes na província de Luanda. De rua em rua, porta a porta, os agentes de sensibilização distribuíram folhetos informativos sobre medidas preventivas, produtos de combate contra a cólera e, entre outros, segundo Maria Martins, coordenadora da Delegação Provincial de Saúde de Luanda. Hoje, como sempre, estamos numa turnê desde o início do surto, nas 16 municípios da província de Luanda. Hoje não foge a regra, vamos passar as mensagens-chave, vamos distribuir folhetos informativos que falam de medidas preventivas para se evitar a cólera, como tratar a água, como fazer o soro caseiro em caso de alguém em casa apresentar sinais e sintomas de cólera. No bidão de 20 litros, a mamãe vai encher essa tampa bem cheia, tá? Com cloro. Agitar primeiro, enche e depois coloca no bidão e tapa, né? Depois de 30 minutos, essa água está preparada para beber. Tá bem? Não vai esquecer, guardar em lugar seguro, longe das crianças, porque pode confundir com quiçangua. Tá bem? Num sítio bem distante, bem escondido, onde a mamãe guarda a lexívia. Famílias que receberam produtos de prevenção da cólera falam sobre a iniciativa desta campanha e como vão usar. Isso que vamos fazer. É muito bom, porque vai eliminar as bactérias da cólera, vai nos ajudar muito, porque aqui nós temos um rio que contém muito lixo e nos darem essa lixívia vai nos ajudar muito a eliminar essas bactérias. O município da Maianga, em particular no bairro Catinton, são preocupantes. Daí que o Conselho Provincial da Juventude tem como meta passar a todos os 16 municípios de Luanda. No bairro Catinton, no município da Maianga, muitos jovens que concluem o ensino médio enfrentam dificuldades para ingressar no ensino superior devido à desigualdade social, dificuldades financeiras e a falta de acesso a informações. Uma situação que mais tarde resulta em comportamento desviante. A pensar nisso, a delegação do Conselho Provincial da Juventude juntou nesta semana jovens do bairro para habilitá-los de técnicas que lhes permitam prosseguir com os seus sonhos. Tal como qualquer jovem no país, os jovens do bairro Catinton, em Luanda, também têm os seus sonhos. Se formar, ter um emprego e organizar a sua vida. Mas no bairro ainda há carência de alguns serviços sociais e a falta de escola configura-se numa necessidade maior, o que limita quem deseja se formar. Nós procuramos trazer
alguma informação para os moradores daqui do bairro, porque nós no bairro nós não temos escola de ensino médio e os estudantes daqui têm que percorrer várias distâncias para prosseguir seus estudos. E quando terminam o ensino médio têm dificuldades para entrar para o ensino superior. Então nós sentamos aqui, fizemos esse projeto no intuito de mostrar a eles que existe a possibilidade sim de continuar a estudar, mas com bolsa de estudo. Este workshop foi realizado por jovens e líderes comunitários do Catinton. Faz parte do projeto Universidade para Todos. A iniciativa juntou jovens de várias idades que pretendem realizar os seus sonhos. É verdade que a situação da nossa juventude aqui não é muito favorável, mas em particular não é impossível. Nós temos lutado para tal e esse já é um passo. Com essa palestra que temos aqui, a intenção é fazer com que os jovens notem que realmente é possível. Não existe nada impossível para quem não tenta. Trata-se de um bairro discriminado. Esta atividade foi realizada no âmbito da data comemorativa da zona. É a iniciativa da primeira atividade que combina com a palestra, objetivo de bolsas, méritos e valores. E daqui em diante vai haver também outras atividades que enquadram dentro do pacote da data comemorativa do bairro. O programa social e inovador oferece apoio, orientação e oportunidades para que jovens do bairro tenham acesso ao ensino superior. Chefes de Estado e de Governo dos BRICS e convidados, com destaque para o Presidente da República de Angola e da União Africana, João Lourenço, debatem hoje e amanhã, no Rio de Janeiro, no Brasil, a reforma de governação global e o reforço do multilateralismo. Entre os diversos temas a serem discutidos na 17ª Cimeira de Líderes dos BRICS, bloco constituído por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Etiópia, Egito e Arábia Saudita, destacam-se a paz e a segurança, a inteligência artificial, questões ambientais e saúde global. O evento, que conta com a participação do Presidente João Lourenço, que chegou neste sábado ao Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo Ministro das Relações Exteriores, Tete António, e altas entidades do governo brasileiro, junta igualmente convidados provenientes de diversas regiões geográficas, nomeadamente da Ásia, América Latina e África. O Brasil assumiu a presidência rotativa dos BRICS em janeiro deste ano, adotando como tema principal fortalecendo a cooperação do Sul global para uma governança inclusiva e sustentável. A 17ª Cimeira dos BRICS tem como objetivo discutir temas prioritários de interesse comum, como a economia, segurança, ambiente, comércio internacional e desenvolvimento sustentável. O Presidente da República e da União Africana vai intervir no encontro com uma abordagem centrada no reforço do multilateralismo, questões económicas e financeiras e inteligência artificial. Os temas a serem abordados durante 2 sessões de alto nível, de acordo com o Ministro das Relações Exteriores, Tete António, decorrem do tema principal que o Brasil elegeu para sua presidência dos BRICS, sendo o principal o reforço da cooperação do Sul global para uma governação mais inclusiva e sustentável. Vamos analisar os temas que marcaram a semana. Comigo está Daniel Tendo, a economista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Manuela, e boa noite, Angola. E igualmente também Paulo Inglês, que é sociólogo. Bem-vindo de volta. Muito boa noite, Manuela, e boa noite também aos telespectadores da TV Girassol. Muito bem. Vamos começar pelo primeiro tema, que tem que ver com o preço do gasóleo, que registrou mais um aumento, saindo de 300 para 400 kwanzas o litro, que foi publicada ainda hoje, que dá conta de que a tarifa do táxi sobe para 300 kwanzas a partir desta segunda-feira. Começa por si. Paulo muito boa noite. Sim, de facto, há este impacto do preço, do aumento do preço do gasóleo, porque a maior parte das viaturas, sobretudo na área do transporte, funcionam a gasóleo e, de facto, há este impacto. Agora, é verdade que é importante salientar que também pode haver alguma especulação por parte dos taxistas. Porquê? Porque o custo do combustível no gasto total do transporte não é 100%. Há quem diga pode custar 30%, etc. Então, o aumento do preço não pode ser de 100%, digamos assim, não é? Então, há uma discussão sobre isso e o que eu acho é que devia ter havido uma preparação
por parte do governo. Provavelmente houve uma comunicação, mas devia haver uma comunicação prévia dizendo, por exemplo, que daqui a uma semana ou daqui a 15 dias o preço aumentaria. Parece que as pessoas foram apanhadas um pouco de surpresa e então eles também ficaram na condição de aumentarem o preço. Agora, o que é certo é que isso já está num plano do governo, que já foi anunciado, portanto, há todo um processo que já foi o preço da gasolina, antes já tinha sido o próprio preço do gasóleo e, portanto, isso era algo esperado. Agora, o que foi, se calhar, a comunicação foi assim um pouco repentina e isto, claro, tem impactos. Eu mesmo hoje notei, andando pelas ruas, que já havia estes percursos curtos em que os taxistas, para renderem, fazem, por exemplo, quem sai do desvio do Zango até o Benfica, em vez de fazer isso, faz desvio do Zango até o 11, que é aqui próximo, e depois faz o retorno, e depois o outro pega do campo do 11 de novembro para o Benfica, tirando o rendimento das vias curtas, não é? E isto, de facto, prejudica o utente, não é? O passageiro. E agora também com este aumento para 300 kwanzas, aí o cidadão já começa a sentir com maior incidência esses impactos. Isso vai ter um impacto muito grande em várias atividades, não é? Não só para as pessoas que vão para o serviço, usam a maior parte desse transporte, para as suas atividades, inclusive comerciais, né? As pessoas também que vendem têm que usar o táxi. E isto poderá ter impacto nos outros preços, não é? Porque porque não haverá uma compensação, não é? Por exemplo, onde eu trabalho, muitos dos meus colegas vêm de táxi, não é? E às vezes têm que apanhar 3, 4 táxis, não é? Claro que se uma rota custar 300, eles vão gastar uma parte do seu rendimento para o transporte, claro, não é? Porque isto Agora, o objetivo do governo em aumentar o preço é justamente para aliviar os subsídios que são usados para o combustível, para as áreas sociais, por exemplo, educação, saúde, eventualmente transporte público. A questão é se isso vai acontecer ou não. Este é o grande debate. Daniel, olhando agora aqui para o setor produtivo, que impactos é que poderá ser sentido neste segmento? Manuela, o primeiro impacto que vamos verificar nos próximos tempos é, obviamente, isso vai mexer com a estabilidade de preços a nível do nosso mercado. A retirada, embora gradual, dos subsídios ou subvenção aos combustíveis é dos principais gatilhos da nossa inflação nos últimos 2, 3 anos. Ou seja, sempre que se verifica uma retirada, isso acaba por influenciar diretamente os preços a nível da cesta básica e não só, porque nós sabemos que boa parte das máquinas utilizadas a nível da produção agrícola dependem essencialmente do gasóleo, bem como o transporte de mercadoria dos grandes centros de produção para os centros de consumo, precisam, obviamente, de combustível e essencialmente aqui o gasóleo. Então, o que se vai verificar nos próximos tempos é esse repasse deste custo adicional ao produto final. Quer dizer que os preços poderão estar mais caro, ou os produtos poderão estar mais caros nos próximos tempos, tendo em conta essa alteração. Quanto à questão dos taxistas, já era previsível. A grande questão que se coloca aqui é a comunicação muito deficitária da parte do governo, porque, embora temos a consciência de que há uma estratégia contínua de retirada das subvenções, mas não há uma calendarização. Isso torna a atividade econômica menos previsível, torna a atividade econômica imprevisível, o que deixa muitas vezes os agentes econômicos sem grandes margens de manobra e num mercado como o nosso extremamente informal acaba por gerar especulação. Por isso é que ainda bem que esta nota surgiu hoje para repor alguma legalidade na atividade econômica, porque essas linhas curtas que estavam a acontecer já estavam a criar perturbações naquilo que é a dinâmica do próprio mercado. Ainda bem que surge, obviamente,
obviamente que é mais um custo adicional a todos os utentes dos transportes públicos. É um problema porque não tem existido a compensação, ou seja, o custo de vida vai aumentando, mas não há compensação em termos de renda, o que vai gerar aqui algum desconforto social nos próximos tempos diante das nossas famílias. Muito bem, vamos avançar para um outro tema. Os Ministérios da Educação e da Saúde decidiram encerrar os cursos de análises clínicas e enfermagem em 10 províncias do país por um período de 5 anos. E, segundo as autoridades, a medida resulta da necessidade urgente de se reorganizar o setor e garantir melhorias no acesso educativo. Paulo, essa decisão, ela foi acertada ou poderá, em certo tempo, criar aqui alguns constrangimentos? Vai criar constrangimentos, certamente, porque, em minha opinião, a medida do encerramento dos cursos devia ser acompanhada por alguma alternativa, não é? Porque, por exemplo, os cursos de análises clínicas não são só para a área da saúde. As clínicas são para laboratórios, por exemplo, de alimentação, de qualidade de outros produtos, não é? E isto vai ter um impacto muito grande. Depois, os cursos de enfermagem, ainda mais. Porquê? Porque é verdade que há cursos que não têm qualidade e que estavam a formar pessoas de uma maneira deficitária e era pior, digamos assim. Mas a grande questão é que muitas escolas de enfermagem foram autorizadas a operar pelo próprio Ministério. Não é? O Ministério deu autorização que operasse e, passado um tempo, o Ministério decide encerrar. É um desfuncionamento do próprio sistema. É verdade que também há escolas que operavam sem autorização do Ministério. Mas aí, em minha opinião, o que se devia fazer era maior fiscalização para atuar exatamente por aquelas pessoas que não cumpriam a lei. Agora, encerrar na globalidade, claro que isso tem consequências. É porque grande parte da nossa população e grande parte das pessoas que ocorrem aos serviços de saúde ainda é por cuidados primários. E estes aqui são, na sua maioria, atendidos por enfermeiros. E nós temos que formá-los. E há um déficit muito grande entre a necessidade que o mercado tem, digamos assim, de técnicos, pessoal de saúde e a formação que nós oferecemos. Esta retirada vem aumentar ainda mais este déficit. Muito bem. Daniel, há uma questão aqui que não é nova, não é? Está na falta de condições também destas instituições de ensino, que coloca em causa a falta de qualidade nos quadros que são formados. Daniel Teles. Claramente. Primeiro, esta medida, tal como o documento é claro, surge exatamente para reorganizar o setor. Havia uma proliferação desmedida, bem como uma mercantilização no surgimento dessas instituições. E o Estado tem culpa nisso, porque não houve uma precaução devida naquilo que eram as condições exigidas a essas instituições ao abrir. Obviamente que, quando se fez uma avaliação, percebeu-se que boa parte dessas instituições não reuniam as condições para dar continuidade aos cursos. E, diante desta situação, o governo precisava meter um travão nesta proliferação e nesta mercantilização, porque estamos a falar de um setor extremamente sensível, que é o setor da saúde. Daí a necessidade de repor a normalidade em termos de funcionamento, porque, tal como frisou, vai pôr em causa o futuro no que a formação desses profissionais diz respeito, e temos vivenciado isso a nível das universidades. Quando recebemos esses quadros do ensino médio para as universidades, percebemos claramente que os mesmos, muitos deles não reúnem as qualidades em termos de perfis de entrada, daí que havia necessidade de rever o plano de formação a nível do ensino médio. Obviamente que essa medida tem as suas externalidades negativas, tal como o ilustre Paulo frisou, tem efeitos negativos, porque o setor da saúde é um setor, e por ser uma formação técnico-profissional, em termos de absorção
do mercado de trabalho é muito mais rápida comparando, por exemplo, por ciências econômicas, jurídicas, cursos exatos. Ao terminar o ensino médio, os formandos, aqueles que reuniam as mínimas qualidades, já tinham mecanismos para entrar para o mercado de trabalho. É daí onde vai ter os aspectos negativos, mas que havia necessidade. Por outro lado, o país precisa de quadros da área da saúde, claramente. Um setor estratégico. Com esta paralisação, isto não vai, de alguma forma, ser prejudicial, tendo em conta que precisamos mesmo de recursos humanos? O que é que poderia ser feito? Precisamos claramente, mas o país não deve contar só com quantidade. O país deve contar com qualidade de profissionais. E não é apenas o ensino médio que fornece quadros no setor da saúde. Nós temos o ensino superior. Ainda recentemente houve uma avaliação externa do Ministério do Ensino Superior em que muitas universidades foram obrigadas a encerrar cursos, embora temporariamente, 2, 3 anos até uma nova avaliação, mas houve a necessidade de cortar ou suspender alguns cursos e deixar aquelas universidades que reuniam melhores condições. Então, se a questão é quadro, nós precisamos de quadros de qualidade e temos aí algumas universidades que reúnem meios necessários para formar quadros no setor da saúde e são esses que eu penso que o Estado ou o país deve contar com eles e não aquelas instituições que prestam cursos de saúde que não reúnem as mínimas condições. Não se pode aceitar uma instituição do ensino médio a lecionar ou a ministrar cursos de saúde em que os laboratórios não reúnem as condições, em que os professores não têm o perfil adequado para o efeito. É o que eu disse, estamos a falar de um setor extremamente sensível e o governo precisava de pôr um travão nesta questão. Muito bem, já estamos mesmo a falar de saúde, agora vamos olhar para uma boa notícia. Angola recebeu 2 milhões de vacinas contra a cólera num momento decisivo do reforço ao surto. Paulo, a chegada dessas vacinas anima os esforços para o combate à doença. Podemos, com isso, dizer que é o fim da cólera? Não necessariamente, porque o fim da cólera não vai depender só das vacinas, até porque, se formos a ver, para 30 milhões de habitantes, supostamente mais, 2 milhões de vacinas é muito pouco, não é? É quase nada em termos numéricos. Agora, o que é que pode levar ao fim da cólera? 3 fatores. O primeiro, no caso concreto, tem a ver com o próprio ciclo do surto. Isto quer dizer, as pessoas ganham uma certa imunidade depois de estarem infectadas pela cólera. É verdade que de 100 pessoas infectadas, só 20 é que apresentam, digamos, sintomas. É como Covid, né? Nem toda a gente sente os efeitos da cólera porque eles não se manifestam, porque há uma maior imunidade, o corpo resiste muito mais. Por outro lado, também temos a questão do tempo, ou seja, nós temos que pensar que nós não estamos em épocas de chuva e, portanto, já não há muitos focos de águas paradas, mesmo que levam isso, o facto das pessoas de ficarem ao ar livre, depois isto é levado por correntes, isto aumenta o número de infecção. Mas o que é curioso é que as vacinas, claro que ajudam, não é? Mas se formos a ver ainda, o número de casos foram para cerca de 27 mil até agora, dos quais mais de 700 pessoas morreram, na sua maioria crianças abaixo de 5 anos. Agora, mas o surto passa, não é? E esta imunidade pode durar 2 a 3 anos no máximo, mas pode voltar. Por quê? Porque aquilo que os epidemiologistas chamam de determinantes sociais, como a questão do saneamento, a água potável, isto continua. Ou seja, daqui a 2 anos, a probabilidade de termos novamente cólera é muito grande. Portanto, nós não estamos no fim, estamos num até já, enquanto não mudarem estes elementos que eu referi. Muito bem. Daniela, é claro que a notícia das não deixa de ser animadora, não é? De alguma forma, esperança. São importantes, sim. Muito bem. Yeah. Apesar de já se ter registrado mais de 700 mortes pela doença, o número de casos de cólera vem caindo. Esses indicadores revelam ou não uma eficácia no programa de combate a este surto? Bom, eu não olho muito essa recaída, essa redução de casos como resultante
das medidas que estão a ser implementadas. É o que o Paulo trouxe aqui uma questão interessante, que é a imunidade, não é? Que as pessoas vão ganhando, e por outro lado é o contexto climático que também estamos a enfrentar. Tudo isso joga é uma variável favorável na contenção de casos, porque estamos, desde a altura em que surgiu o surto e agora a epidemia, a frisar que, tendo em conta as causas que são multifacetadas, ou seja, a existência de vacinas, a existência de um sistema social robusto não é suficiente, porque temos determinantes sociais como a qualidade da água que nós bebemos, os concentrados de lixos. Tudo isso influencia negativamente. Então, o combate à cólera, não obstante de termos uma comissão multissetorial, as medidas e as ações também deveriam ser multissetoriais. Está-se a fazer, mas não na dimensão do real problema, porque não podemos romantizar 700 mortes, é muito, e olhando a quantidade de casos que tivemos, mostra aqui claramente que o nosso sistema social não está à altura de uma epidemia desta natureza ou desta dimensão, e tal como o Paulo frisou, e concordo, esta redução é um até já, porque quando os determinantes sociais estiverem mais agressivos, há fortes probabilidades de vivenciarmos também de forma agressiva a continuidade dos casos. Muito obrigada pela vossa presença e até ao próximo domingo. Obrigado, Manuela. Até a próxima. Agora, uma informação de última hora. O Hospital Josina Machel registrou no início da noite deste domingo um incêndio que destruiu parte do arquivo da instituição. A avaliar os danos causados pelo incêndio está, nesta altura, no local, uma delegação do Ministério da Saúde liderada pela ministra Silvia Lutucuta. Horácio Bapolo está em direto e traz outras informações. Horácio, boa noite. É um assunto que vamos acompanhar mais daqui a pouco. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, reafirmou na cidade de Praia o compromisso de Angola em reforçar a cooperação de amizade que unem com os dois países, isso entre Angola e Cabo Verde, alicerçadas por laços de sangue. Carolina Cerqueira, que falava no quadro das celebrações do 50º aniversário da independência nacional de Cabo Verde, apontou a necessidade de que os dois países e povos continuarem lado a lado e ombro a ombro. Este assunto nós vamos acompanhar mais daqui a pouco, mas vamos voltar ao Josina Machel, onde está Horácio Bapolo. Agora recebemos o seu sinal. Vamos ouvir nesta altura a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta. Portanto, esta é uma cave grande, profunda, com acessos também muito difíceis e que tiveram que usar muito equipamento e ainda continuam a usar equipamento de corte para destruir portas, destruir as janelas que têm gradeamentos para facilitar o acesso. Já usaram jatos de água para tentar extinguir o incêndio, mas ainda continua a sair muito fumo, porque este local está cheio de papéis. E papéis que estavam bem conservados e por isso tem aqui muito material combustível e é por esta razão, acreditamos nós, que o incêndio continua. Do ponto de vista do funcionamento, o que é que ficou afetado? Portanto, este arquivo é adjacente não, fica no piso inferior ao serviço de neurologia do hospital. Tínhamos 24 doentes internados neste serviço e, como devem perceber, há muito fumo aqui. Esta área ficou bastante afetada, não pelo incêndio em si, mas muito fumo que punha em risco até a saúde dos nossos pacientes. Os pacientes foram mobilizados para uma outra área, estão já acomodados noutra enfermaria em segurança. Eram 24 pacientes, portanto, eles já estão num serviço muito bem, já tivemos a oportunidade de os visitar e queremos aqui transmitir às famílias para não estarem em pânico, manterem a calma, que os vossos familiares estão seguros na área para onde foram realocados.
Senhora Ministra, há a possibilidade de outros pacientes virem a ser transferidos para outras unidades hospitalares aqui próximas? Só se houver necessidade, mas acreditamos que com o esforço dos nossos bombeiros e de todos os órgãos envolvidos, o SIC também está aqui, nós teremos o controle da situação nas próximas horas. E acreditamos nós que não teremos alastramento do incêndio. Se a situação estiver controlada, não há necessidade de evacuação. Mas nós temos um plano de contingência que foi ativado. Temos a equipa do INEMA já aqui com 10 ambulâncias. Em caso de necessidade, nós vamos transferir doentes para outras unidades sanitárias, até porque, no esforço colaborativo e de boa vizinhança com outras direções, a direção do Hospital do Prenda também está aqui para apoiar. Muito obrigada, senhora Ministra. Silvia Luto. Muito obrigado. Eram palavras da Ministra da Saúde, Silvia Luto Guta, aqui a acompanhar este processo de transferência de doentes desta área que afetou parte deste incêndio que afetou a parte administrativa do Hospital Josina Machel. Este incêndio, como disse a Ministra, como afirmou a Ministra da Saúde, começou por volta das 17 horas de hoje. E, entretanto, está aqui uma equipa de bombeiros que tentam controlar o fogo. Como disse a Ministra, os doentes já foram transferidos para um outro local. Os danos são ainda por se calcular nessa altura. Não se sabe exatamente as causas deste incêndio. Portanto, como avançou aqui a Ministra da Saúde. Nesta altura trabalha uma equipa do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros a tentar desfazer os gradeamentos desta zona para então tentar controlar o fogo e estancar. Nós vamos continuar aqui a acompanhar este trabalho do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, sendo que outros dados sobre este incêndio nós poderemos levar até si nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa noite. Boa noite, Horácio Papola. Obrigada por estas informações. Este é um caso que a Rede Girassol vai continuar a atualizar nos próximos serviços noticiosos. Por enquanto, seguimos. A sede da Comissão dos Direitos Humanos do Quênia sofreu neste domingo um assalto protagonizado por um grupo armado. O assunto marca o compacto internacional. Acompanhe. Um grupo armado atacou neste domingo a sede da Comissão de Direitos Humanos do Quênia durante uma conferência de imprensa que apelava ao fim da violência patrocinada pelo Estado. A porta estava trancada, mas eles forçaram a entrada, atacaram e roubaram pessoas, dizendo-lhes: "Vocês estão a organizar manifestações aqui", relatou um jornalista presente no local. A conferência de imprensa foi realizada antes do dia Saba Saba, uma comemoração anual dos protestos pró-democracia da década de 1990. A comemoração coincide este ano com manifestações em grande escala contra a brutalidade policial e a má governação. As autoridades do Texas estão sob crescente escrutínio sobre a resposta às inundações que causaram 52 mortos, dos quais 15 crianças, enquanto as equipas de resgate procuram cerca de 30 crianças desaparecidas. As cheias repentinas, que começaram antes de nascer do sol de sexta-feira no condado de Kerr, no estado norte-americano do Texas, causaram a morte de pelo menos 52 pessoas e um número desconhecido de pessoas desaparecidas, segundo as autoridades. Entre os desaparecidos estão 27 raparigas do campo Marsic, um acampamento de verão cristão ao longo do rio Guadalupe, naquele condado. O Papa Leão XIV voltou a apelar aos líderes políticos para que se esforcem em substituir a violência das armas pela procura do diálogo, onde houver conflitos no mundo. Poucas horas antes de partir de férias, a paz é um anseio de todos os povos e é o grito doloroso daqueles que são dilacerados pela guerra, disse o chefe da Igreja Católica no final da oração dominical do Ângelus, na Praça de São Pedro. Leão XIV reiterou o apelo à paz e ao fim dos conflitos armados e defendeu a necessidade
necessidade de soluções diplomáticas para as guerras que afligem diferentes regiões do mundo. O apelo surge numa altura em que prosseguem as tentativas, tanto na Ucrânia como na faixa de Gaza, de alcançar um cessar-fogo que conduza a negociações de paz em ambos os conflitos. Mais de 50 pessoas participaram neste sábado numa campanha de limpeza e sensibilização para o combate à cólera no município do Quilamba Quiache. A iniciativa é do projeto Meu Bairro Limpo, Todos Juntos contra a Cólera, em parceria com a administração local. Além da limpeza, os participantes fizeram também a entrega de produtos como lexívia. No intuito de minimizar os problemas de saneamento básico a nível do município do Quilamba Quiache e evitar a propagação de certas doenças, o projeto Meu Bairro Limpo, Todos Juntos contra a Cólera, realizou neste sábado uma campanha de sensibilização e limpeza. Foram mais de 50 pessoas que participaram da atividade com o objetivo de promover a higiene na localidade. O objetivo desta campanha é termos um município mais limpo e terminarmos com o surto da cólera. Por isso é que estamos dentro desse projeto Todos Juntos contra a Cólera. Lexívia e não só certezas também e a sensibilização aos municípios. Nós, como organização, como Benvenos, não cruzamos os braços em função da pandemia que tem causado imensas dificuldades ao nosso município. Orientar os munícipes a fim de sensibilizarmos no combate contra a cólera e a organização aqui na nossa via pública. O coordenador da Comissão dos Moradores do Setor 20, Raça, agradeceu pela iniciativa. Nós queremos que a administração apoie mais. Muitas das vezes já falamos nas reuniões que esta via, número 12, por exemplo, o asfalto está a ser engolido pela areia. Então pedimos a Envirobac e a Ilisan que nos apoiem com as máquinas, porque há muita dificuldade. Não só o tempo chuvoso, conforme vejam nas imagens, essa via que é preciso uma intervenção. Até quem não foi convidado decidiu participar. A vendedeira Rosa Manuel disse que o projeto traz consigo muitos benefícios, principalmente para elas. Gostaria que vinham sempre fazer essa limpeza para que a gente não ficamos no lixo, porque nós apanhamos constipação, não dormimos com os mosquitos através do lixo, mas assim já não vai haver mosquito, não vai haver lixo. No entanto, o comandante Afonso Veneno afirmou que iniciativas dessa natureza podem ajudar a retirar os jovens da criminalidade. Prime que essa situação é muito ampla para nós, é muito benéfico para combater a criminalidade no nosso território, não só porque combater a criminalidade não depende da polícia, mas é iniciativa da juventude. Este ano a campanha acontece no momento de apelo às boas práticas de higiene e saneamento ambiental, tal como as medidas de prevenção contra a cólera e outras doenças resultantes da má gestão dos resíduos sólidos. Aderimos à campanha Limpeza no Meu Bairro, porque existem várias doenças, como a cólera, uma das doenças que está a assolar o nosso país, a cólera, a malária, uma das doenças que tem matado milhares de pessoas no nosso país. Então, por isso é que nós aderimos a essa campanha. A nossa saúde em primeiro lugar, porque o saneamento básico é muito importante nas nossas vidas. Temos que intensificar mais o saneamento, não é, de modo constante, não só aqui, mas também com outras áreas do município do Quilamba Quiache. Vieira Cumbi apelou ainda por mais apoio para a melhoria das condições da comunidade. Nós pedimos apoio material e aproveito dizer, levar ao conhecimento a quem de direito que possa estender as mãos deste grande projeto para continuarmos a trabalhar. Por isso é que é o projeto Meu Bairro Limpo. Precisamos desse material para que continuemos a trabalhar em prol do nosso município e termos uma comunidade mais limpa e mais segura para não criarmos distúrbio de saúde pública. A atividade foi realizada pela Cumbe Eventos e teve a participação da APODES, administração local e a Polícia Nacional. O governo provincial de Luanda deu início a uma operação de fiscalizem as suas estruturas. A medida foi anunciada durante o encontro de trabalho sobre o tema realizado neste sábado em Luanda. No encontro,
O diretor provincial de comunicação, Ludi Mukeba, reiterou a obrigatoriedade de matrícula visível em todos os painéis publicitários, como forma de garantir maior controle e transparência na atividade. A título de exemplo, nós podemos ter um outdoor que está legal, mas que não cumpre alguns outros procedimentos, como a obrigatoriedade da fixação da matrícula para se perceber se de facto está ou não licenciada, a fixação de um painel que está licenciado, mas que está a tapar uma câmara de vigilância, ou que foi até construído por cima de condutas de água. Então, por mais que algumas estruturas estivessem legalizadas, hoje como estão legalizadas, oferecem sempre aqui uma lacuna a nível do incumprimento de uma determinada norma. Segundo o responsável, há casos de fuga ao fisco no setor da publicidade exterior, o que levou o governo provincial a apertar os mecanismos de fiscalização a partir das próximas 2 semanas. Na verdade, este pagamento refere-se ao ato de vistoria. O governo da província de Luanda, através do Gabinete de Comunicação Social, não tem cobrado a vistoria quando um proprietário de painel publicitário deseja afixar uma estrutura. Então, o que acontecia era que simplesmente se fazia a vistoria e o proprietário não pagava por essa vistoria. E a vistoria é algo, a cobrança da taxa de vistoria é algo de lei, razão pela qual nós vamos passar a implementar, dentro de 2 semanas, tal como disse, vamos passar a implementar a cobrança da vistoria para todo aquele proprietário de painel publicitário que queira afixar uma estrutura em Luanda. O valor arrecadado com o processo será canalizado à conta única do Tesouro CUT. Membros do grupo parlamentar do MPLA efetuaram uma jornada de campo no município do Mussulo. Nos 2 dias de trabalho, a classe anotou as grandes preocupações de militantes e da população daquela região. Foram 2 dias de auscultação aos problemas e ensaios de militantes e população no município do Mussulo, o que possibilitou igualmente manter a proximidade com os demais cidadãos. Foram 2 dias de balanço e de atividades bem-sucedidas, sobretudo no diálogo com a população, isso é o que nos trouxe para cá, ouvir da população sobre os verdadeiros problemas, interagirmos e procurarmos um relatório que seja o mais objetivo possível, de ver como é que os deputados da bancada parlamentar do MPLA podem influenciar a partir da Assembleia e a partir de outros organismos a solução imediata dos problemas mais gritantes da população do Mussulo. Por aqui, os problemas já estão identificados e os membros do grupo parlamentar anotaram atentamente. Água, luz e vias de acesso. Portanto, da luz saímos satisfeitos, porque está resolvido praticamente. A água nem tanto ainda, mas sabemos que há esforços já a caminho, que era do que ouvimos do seu governador e agora do administrador. E da estrada também conseguimos verificar que daqui mais algum tempo conseguiremos sair do Atlântico para da zona continental para o Mussulo, né? De forma mais folgada e mais à vontade. Para a Península do Mussulo, o grupo parlamentar entende ainda que deve haver 2 soluções imediatas. Por aqui, para o Mussulo, nós temos de encontrar uma solução. Por um lado, a solução, digamos, comercial, que é uma área turística, e por outra, a solução residencial. Portanto, julgamos que pelo espaço que existe no Sul é possível compatibilizarmos. Dizemos que daqui para aqui vamos tratar do residencial, daqui vamos tratar do comercial e que essas pessoas que residam no Sul sejam as principais beneficiárias do serviços empresarial, no sentido de arranjarmos empresas para a juventude, etc, etc. Numa altura em que cresce o número de jovens à procura de emprego, torna-se urgente pensar em que métodos usar para resolver esta dor de cabeça. Precisamos de equacionar, afinal, o que é que uma ilha como o Mussulo nos oferece para emprego. Não podemos pensar no emprego no Mussulo como estamos a pensar no resto da província, porque depois há aqui um problema, temos que ir pelos sistemas da internet, aqueles sistemas que existem para equacionar. Aqui não, aqui é um problema concreto, temos de vir aqui perceber o que é que afinal a juventude pode ainda oferecer,
que formação temos de fazer? Ela pode ser uma formação técnico-profissional, mas direcionada para aquilo que o Mossul pode oferecer. Nesta radiografia pelo Mossul, por parte de membros do grupo parlamentar do MPLA, foram também destacadas questões como igualdade, telecomunicações, saúde, educação, entre outros. A província de Malange detém um grande potencial para o turismo, com roteiros culturais e paisagens imperdíveis. A nossa reportagem em Malange traz um olhar sobre o turismo, habitação e segurança na província. Malange, uma província repleta de encantos naturais e culturais, tem se destacado como um destino turístico de destaque em Angola. A província tem se preparado para oferecer melhores condições de moradia à sua população, com a entrega de 214 fogos habitacionais, uma iniciativa que visa melhorar a qualidade de vida dos malanginos. Como em muitas regiões, há desafios a serem enfrentados. Domingos Yembe destacou as dificuldades enfrentadas na segurança pública. Relativamente à segurança pública cá na província de Malange, é relativo, não é? Há zonas em que há segurança sim, como aqui, por exemplo, no Jardim da Liberdade, há aqui polícias a circularem normalmente e também há iluminação, mas existem alguns bairros da província de Malange que carecem de iluminação. Outro ponto importante é a infraestrutura de transporte. Francisco da Silva comentou sobre as dificuldades nas vias de acesso entre Mucende, no Kwanza Sul, e Malange. Praticamente de Troço de Sumbe até Mucende está minimizado, mas de Mucende a Malange é mesmo uma catástrofe. A via não está mesmo bem. Está em reparação, mas ainda há troços que ainda se encontram em degradação, tem muito cais, precipício e tem dificultado mesmo em circular, trazer produto de Mucende para cá. Por fim, um jovem malangino convidou todos a conhecerem as belezas da província, ressaltando que Malange é um destino que encanta e surpreende a cada visita. O conselho que dou é que devem vir para aqui para verem que a beleza é maravilhosa. Malange é uma terra de belezas naturais, história e esperança, com seus pontos turísticos incríveis e esforços para melhorar a vida dos seus habitantes. A província mostra que o desenvolvimento é possível quando há dedicação e amor pelo lugar. É momento para a primeira pausa, voltamos já a seguir. Até já. Marrocos e Tanzânia empataram a 2 golos no jogo de abertura do Grupo A no Estádio Olímpico de Rabat, do CAN feminino de futebol. Unidos da América. O Real Madrid superou o Dortmund por 3-2 e joga diante do PSG nos quartos de final do Mundial de Clubes, que acontece nos Estados Unidos da América. Na manhã deste sábado decorreu o funeral de Diogo Jota e do irmão André Silva. O capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, não marcou presença e a ausência está a causar muita polémica, com muitos adeptos a condenar a decisão nas redes sociais, bem como em alguns jornalistas portugueses. No entanto, na mesma rede social há também mensagens que evidenciam o outro lado da questão e que referem à ausência do capitão pode ter sido o objetivo de evitar o circo mediático. Porém, importa ressaltar que, apesar de CR7 não ter marcado presença no funeral deste sábado, não é possível afirmar que o jogador não possa ter estado com a família de forma mais discreta, longe das câmaras. Isto porque as cerimônias fúnebres começaram na sexta-feira com um velório reservado aos familiares e amigos mais próximos. Apesar de ter falhado a despedida de Jota, Cristiano Ronaldo foi dos primeiros jogadores da seleção portuguesa a reagir à morte do colega na quinta-feira, recorrendo às redes sociais para lamentar a mesma. Não faz sentido ainda agora estávamos juntos na seleção, ainda agora tinhas casado, à tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos
e desejo-lhes toda a força. Com o Aniceto Moquinto, que já cá está. Aniceto, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Manuela, e boa noite a esse telespectador. Começamos com o futebol feminino no continente. Pode-se dizer que já se sabe a vitória, o empate arrancado pela Zâmbia contra Marrocos, jogando com as marroquinas em casa? É verdade, o campeonato africano feminino está ao rubro. Repare que, para além deste empate, para aquelas que são tidas como as principais equipas a passarem para outra fase, todos nós conhecemos o poderio da equipa zambiana em termos de futebol feminino e também Marrocos, que nos últimos tempos vai se engrandecendo em tudo, fruto do investimento que tem feito a nível das infraestruturas. E aqui vamos olhar um pouco para aquela máxima que diz que quem organiza quer sempre vencer, e Marrocos penso que começou com o pé direito em ter tirado pontos à forte seleção da Zâmbia. Mas, atenção, Manuel e telespectadores, as coisas neste grupo começam já a complicar-se. Fruto deste empate, quem conseguiu tirar partido disto é o Senegal, que goleou hoje a RDC e, por conta disso, vai liderando já este grupo. E é preciso dizer o seguinte, que quem conseguir, pelo menos nesta primeira fase, fazer 3 pontos no seu grupo, fica a um passo da passagem da outra fase. Por quê? Porque são 3 grupos de 4 seleções cada e passam para os quartos de finais 8 equipas. Se fazermos conta, passa o primeiro e o segundo classificado dos 3 grupos, vai dar apenas 6 equipas, ou 6 seleções. Depois terão que ir buscar os melhores 2 segundos, 2 melhores terceiros, o que significa que só um dos terceiros dos 3 grupos não poderá avançar para outra fase. Dali dizer que está um campeonato bastante interessante, os jogos até aqui disputados, pelo menos no dia de hoje, com muitos golos, o que significa que as equipas têm investido significativamente no futebol, os países, aliás, têm investido significativamente no futebol feminino, e hoje já é possível ver uma partida de futebol feminina de se encher os olhos. Angola está ausente, mas já teve 2 participações. Ainda se pode sonhar com uma nova presença, ou o futebol feminino angolano está suficientemente saudável? Bem, não estamos neste cano, mas está a renascer agora o futebol feminino, desde a gestão passada da Federação Angolana de Futebol, que foi fazendo com que as meninas voltassem a competir nas provas continentais, sobretudo a nível da nossa região, e agora mesmo temos os jogos da região 5 a decorrerem, temos lá uma seleção sub-20. Eu penso que este é o caminho, fazer com que as meninas participem destas provas com alguma regularidade e depois criarmos alguma sustentabilidade que nos permita, num futuro próximo, nos qualificarmos para um CAN, onde já logramos estar por 2 vezes. Vamos agora olhar para o Mundial de Clubes. A taça vai mesmo para cruzar o Atlântico, ou o Fluminense vai fazer aqui alguma gracinha? Bem, até que a única certeza é que das 4 equipas que ficaram, uma equipa europeia vai para a final. Por que eu digo que uma equipa europeia vai para a final? Porque temos o tal duelo entre o Real Madrid e o PSG. Uma delas seguramente terá que ir à final, e do outro lado temos então o Chelsea e o Fluminense. É preciso dizer o seguinte, o Fluminense tem sido uma agradável surpresa nesta prova, perdeu até aqui apenas um jogo, tem sabido gerir bem os seus jogos, vai fazendo resultados positivos e consegue estar nesta fase. E quem chega à meia-final, segura. Aqui fizemos referência a Cristiano Ronaldo, esteve ausente do funeral de Diogo Jota e está a gerar muita comoção a nível das redes sociais. O mundo não consegue compreender devidamente esta ausência. Como é que tu olhas para esta ausência de Cristiano Ronaldo neste funeral? Olha, é com muita tristeza que eu também tenho lido muita coisa acerca da ausência de Cristiano Ronaldo, mas e a irmã do Cristiano Ronaldo, inclusive, já reagiu, explicando as razões que levaram o irmão a não fazer parte daquela cerimónia fúnebre, que é muito reservada à família. É um momento ímpar para a família quer acompanhar o seu ente querido até a sua última morada, e penso que é um momento que deve ser exclusivo
exclusivamente reservado para a família. E vimos na nota, inclusive falou-se também disso, que Cristiano Ronaldo preferiu não ir ao funeral para não retirar o protagonismo de quem tem. É a família que nesta altura que precisa de consolo, é a família que precisa de todo o apoio. Mas o que a própria mídia cria? A presença de Cristiano Ronaldo para que os holofotes estivessem todos voltados para isso, de alguma forma, ofuscando aquilo que é um momento triste que a família está a viver. E eu penso que foi uma medida sensata da parte de Cristiano Ronaldo. Agora, as críticas claramente vão continuar a vir de todos os lados, porque até com isto também está-se a vender. De volta ao país, vamos olhar agora para o mercado de transferências. Qual delas é a mais destacável? Bem, nesta altura, Manuela e telespectador, o mercado está um tanto quanto agitado, com saídas e entradas nas principais equipas. O Petro fez sair jogadores, mas também vai buscando alguns reforços. E aqui, sem sombra de dúvida, o grande reforço que o Petro trouxe até aqui é o treinador, que é alguém que passou pelas escolas do Barcelona como treinador. E vamos esperar que essa sua experiência também se reflita naquilo que é o projeto Petro Luanda. Pese embora o projeto Petro Luanda não passa muito pela formação, é atacar a África e ganhar depois de ter fracassado na última edição. O Cabo Escorto do Palanca, que fez sair 13 jogadores, foi buscar outros atletas, tem reforçado todos os setores. Penso que querem ir para as afrotaças de forma muito forte, tal como disse o presidente Bento Kangamba, que vai para essa prova para trazer o caneco para Angola. E quem fala assim tem se dito que não é gago. Dali estar a investir e a regimentar-se bem na sua equipa, de formas para que façam uma boa figura a nível das afrotaças. E fazer uma figura configura-se pelo menos em chegar à fase de grupos. Aniceto, boa noite e até à próxima. Obrigado, Manuela. E o desporto leva-nos ao segundo intervalo da noite. Eu volto a seguir. Até já. O Comitê Municipal da Ingombota realizou neste sábado em Luanda o terceiro ato político em apoio ao presidente do MPLA, João Manuel Gonçalves Lourenço. Durante o evento, a primeira secretária do MPLA daquele município, Milka Kakesse, disse que a ação vai abranger os 16 bairros da Ingombota. Mais de 100 militantes e simpatizantes reuniram-se neste sábado no bairro da Boa Vista para apoiar o líder do partido que sustenta o governo. Durante o ato político, a primeira secretária do MPLA no município da Ingombota, Milka Kakesse, afirmou que a união entre os angolanos é um dos ganhos de João Lourenço desde o seu primeiro mandato em 2017. Prezados camaradas, temos vários ganhos que poderíamos mencionar desde 2017, mas o maior desses ganhos é a união do povo angolano, é a união em prol da Angola. Independentemente das nossas convicções, dos nossos credos, o respeito à liderança do presidente João Lourenço, enquanto presidente da Angola, deve ser um compromisso de todos os cidadãos. Mas nós, enquanto militantes do MPLA, temos uma responsabilidade maior. Por isso, aqui na Ingombota, nós vamos continuar a trabalhar na reafirmação do nosso apoio ao líder, no reconhecimento de todo o trabalho que o presidente João Lourenço tem feito, trabalhar para que mudemos os resultados eleitorais no próximo pleito. A também administradora da Ingombota considera que, para defender a unidade, é necessário olhar ao próximo. É olharmos para o próximo, é olharmos com solidariedade. Enquanto militantes do MPLA, é o que temos feito, olhando para os nossos camaradas e não só. E no âmbito daquilo que é as nossas tarefas enquanto administração municipal, portanto, na implementação de vários programas sociais que versam principalmente sobre a melhoria da vida diária daquilo que são as necessidades primárias dos nossos municípios. O secretário do Birro Político para a Organização, Mobilização, Organizações Sociais e Sociedade Civil, Gonçalves Mwandumba, disse que, apesar dos desafios, existe uma melhoria no país.
O país mudou. O país está a mudar para melhor. Há desafios, mas sabemos o caminho. Estamos a trilhar o caminho com todo desafio. E o camarada presidente João Lourenço, nesse sentido, merece o reconhecimento dos militantes, dos simpatizantes e amigos do MPLA e do povo. Por outro lado, Milka Kakese garantiu um apoio incondicional da população da sua área de jurisdição ao líder do MPLA, João Lourenço. O Ingombota é o coração de Luanda e o camarada presidente João Lourenço pode esperar um apoio incondicional, um trabalho árduo. Vamos continuar a defender a bandeira, a defender o líder e, acima de tudo, a ser militantes disciplinados, militantes cumpridores que não só apoiam, não só defendem, mas trabalham junto para a resolução dos problemas do nosso povo. O evento enquadra-se nos 50 anos da independência nacional e vai abranger os 16 bairros do município da Ingombota. E o primeiro secretário do MPLA na Huila disse que os comitês de ação são o alicerce, o coração e a força mobilizadora do partido. O primeiro secretário do MPLA na Huila disse esta sexta-feira no Lubango que os comitês de ação são o alicerce, o coração e a força mobilizadora do partido dos camaradas. Nuno Maapi, que falava no encontro de trabalho com os primeiros secretários dos CAPs do Lubango, adianta que é nas estruturas de base do partido onde se forma e é construída a presença do partido junto das comunidades. Os CAPs são o alicerce, o coração e a força mobilizadora do MPLA. E no Comitê de Ação do Partido, que o militante se forma, se afirma e se aprova. É no CAP onde se sente o pulso do partido, onde se constrói a nossa presença junto das comunidades, onde se consolida a nossa identidade e aonde se decide o futuro do MPLA. É no CAP que o MPLA vive, respira e avança. O político realça que a seleção dos dirigentes do partido deve iniciar nos comitês de ação, porque é aí onde se conhece a conduta e o empenho dos militantes em prol dos ideais do MPLA. É por essa razão que a avaliação dos dirigentes que irão compor os próximos órgãos e organismos do partido a todos os níveis terá de contar com o aval político e orgânico dos CAPs, porque ninguém melhor do que os CAPs conhecem a conduta, a entrega, a militância e o compromisso ideológico de cada camarada. Os primeiros secretários dos comitês de ação do MPLA do Lubango reafirmam o seu compromisso de continuarem a trabalhar para o fortalecimento, crescimento e coesão do partido dos camaradas. Nós, como primeiros secretários do bairro, temos a orientação de mobilizar os militantes que estejam coesos nas fileiras do partido. Sem isso, não se faz nada. Nambambi está a preparar os seus militantes, a unir todos aqueles militantes antigos como novos, para que possamos estar fortes. A seguir tem cinema para ver. Nosso próximo encontro fica marcado para amanhã às 13 horas no canal 7 da ZAP, no As Notícias. Boa noite e bom resto de domingo.